Meu povo é destruído, porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Olá, graça e paz, amados alunos do curso bíblico Palavra que Cura. Mais uma oportunidade de aprendermos com o Senhor essa linda matéria, nosso segundo dia de aula, os batismos. Eu tenho certeza que você está com grande expectativa para, junto comigo, aprender mais do Senhor nessa noite. E sabe, quando nós desejamos, quando nós estamos colocando a nossa expectativa no Senhor, o Espírito Santo, ele tem liberdade para nos trazer revelação, para descer aos nossos níveis, mediante a palavra, mediante a Escritura. E eu tenho certeza que ele vai ter liberdade aí na tua casa, mais essa aula para a glória de Deus. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos estar orando, agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa aula que o Senhor nos concede. Te pedimos, Pai, nos dá sabedoria, nos traz direcionamento da Tua palavra, que possamos compreender ainda de uma forma maior sobre essa matéria, os batismos. Queremos te dizer, Espírito Santo, que você é bem-vindo, tanto aqui no local de gravação, como também nos lares dos alunos que estão assistindo essas aulas. Ó Espírito Santo, me usa para a tua honra e para a tua glória, que vidas possam ser alcançadas através da tua palavra. Obrigada por mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, sem mais delongas, vamos para a apostila, os batismos. A gente parou nos batismos nas águas. Então vamos lá. O que é? É uma ordenança cerimonial do Senhor Jesus Cristo para nós, a igreja. Assim como a ceia do Senhor também é uma ordenança cerimonial. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui a gente pode ver que o Senhor trouxe uma ordenança para que a igreja cumprisse o ide e fizesse discípulos a todas as nações, batizando cada um desses discípulos. E em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 26, a palavra nos diz que o Senhor nos ordena tomar a ceia para trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez por nós. Então ele diz: fazei isso em memória de mim. Você pode conferir depois aí na sua casa. 1 Coríntios capítulo 11, 23 ao 26. No próximo tópico diz assim: é uma simbologia, tipificação, representação do que aconteceu no nosso espírito quando fomos salvos ou quando fomos batizados em Jesus Cristo. Quando um salvo pratica o batismo nas águas, está demonstrando publicamente a decisão que já tomou de receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aqui na apostila está dizendo que o batismo nas águas é uma tipificação do que nós fomos transformados no nosso espírito. Então, quando nós somos batizados nas águas, nós estamos fazendo a representação do que aconteceu no nosso espírito, quando nós decidimos por Jesus Cristo, quando nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Aí aqui no tópico ele diz assim: quando um salvo pratica os batismos nas águas, está demonstrando publicamente a decisão que já tomou. Ou seja, mediante todas aquelas pessoas que estão ali, a gente é batizado nas águas, a gente desce as águas, a gente está demonstrando publicamente a nossa decisão por Jesus Cristo de tê-lo como nosso Senhor e Salvador. Aqui no próximo tópico diz assim: como é a simbologia desse batismo? Descer as águas tipifica a velha criatura sendo sepultada, ou seja, o espírito imperfeito deixando de existir. Quando eu e você somos batizados nas águas e descemos as águas, nós estamos deixando a velha criatura sendo sepultada. Ou seja, a velha criatura, o espírito imperfeito deixa de existir. E quando a gente sai das águas, aqui no segundo tópico de sair das águas, representa a nova criatura nascendo, isto é, o surgimento do espírito salvo. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 6. Não, vamos para Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Que diz assim: e isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aqui tem uma breve explicação que diz assim: estas passagens, tanto de Romanos como de Colossenses, se referem ao novo nascimento, mas também podem ser aplicadas ao batismo nas águas, pois assim como no batismo em Jesus Cristo a velha criatura morreu e foi sepultada, e a nova criatura surgiu literalmente, assim também no batismo nas águas a velha criatura morreu e foi sepultada simbolicamente dentro das águas, e a nova criatura surgiu simbolicamente saindo das águas. Quase que eu não falo essa palavra. Então aqui traz essa breve explicação do que foi sair das águas. É justamente o novo nascimento, a nova criatura ressurgindo. No próximo tópico diz assim: as formas erradas e a forma correta de ser batizado nas águas. Formas erradas: aspersão, jogar-se um pouco de água na cabeça das pessoas. Ablução, jogar-se água em todo o corpo da pessoa. Essas duas formas estão erradas. A forma correta é imersão, descer todo o corpo da pessoa na água, de piscina, de tanque ou de rio. Mas por que a forma correta é a imersão? A gente vai ver no próximo tópico. Porque a imersão é a forma correta de se batizar nas águas. Porque, como já vimos, a palavra grega traduzida por batismo significa afundar, mergulhar, entrar, ser totalmente coberto, estar debaixo. A gente pode ver isso em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 38. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos capítulo 8, versículo 26 ao 38. Vamos lá. Que aqui fala de Filipe, que ele é conduzido pelo Espírito Santo ao encontro de um etíope. Vamos lá, Atos capítulo 8, versículo 26 ao 38, que diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para entrar para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo disse a Filipe:
aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante dos tosquiadores, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água. Que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram às águas e Filipe o batizou. Aleluia! A gente pode ver aqui em Atos, é bem claro, né, que o eunuco, ele vinha de viagem e lia as Escrituras. E o Espírito Santo direcionou Filipe ir até ele. E Filipe começa a pregar, a falar de Jesus, os feitos de Jesus, a falar das boas novas. E o eunuco vê água, ou seja, provavelmente ele pode ter visto um rio, né, próximo na estrada. E ele diz: o que me impede de ser batizado se há uma quantidade de água aqui? E Filipe diz: não, se você crê, você pode ser batizado. Então o eunuco, ele creu e foi batizado. Ele desceu às águas. Aqui é bem claro quando a Bíblia diz que ele desceu às águas. Vamos ler aqui um pequeno comentário de acordo com esse texto, que diz assim: meditando na história citada nesta passagem, entendemos que o eunuco tinha reservas de água em sua carruagem, por causa da longa viagem que iria fazer. Sendo por isso, porque ele tinha uma reserva, sendo por isso que se o batismo nas águas fosse por aspersão ou ablução, não seria necessário eles pararem num lugar que tinha muita água. Verdade. Provavelmente um lago ou um rio que ele viu, para que ele fosse batizado. Ele precisou do lago ou o rio, porque tinha que afundar na água para ser batizado. Então vamos para o próximo tópico, que diz assim: portanto, dizer que foi batizado nas águas é a mesma coisa que afirmar que mergulhou nas águas, afundou nas águas, foi totalmente coberto por águas, e etc. Aí aqui tem uma observação que diz assim: embora não crendo, mas nós respeitamos aqueles que creem que o batismo nas águas é por aspersão ou ablução. Ou seja, a gente não crê dessa forma, mas a gente respeita. A gente crê que o batismo é por imersão, porque a palavra batismo significa mergulhar, afundar, como a gente já viu, ser totalmente coberto. Vamos para o próximo tópico, que diz assim: o batismo nas águas salva o homem da natureza do pecado e das outras maldições? Por quê? Não. O batismo nas águas não salva o homem da natureza do pecado e nem das outras maldições, porque o único batismo que salva o homem é o batismo em Jesus Cristo, o novo nascimento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 5, que diz assim: Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo.
Aqui tem uma breve explicação que diz assim: como nós já vimos, estudamos antes, o batismo citado nesta passagem não é o batismo nas águas, e sim o novo nascimento. Esse é o batismo que salva o homem. O batismo nas águas, como já vimos, é uma tipificação, uma representação do novo nascimento que já aconteceu no nosso espírito. Para que nós sejamos batizados nas águas, nós precisamos, antes de tudo, sermos batizados em Jesus Cristo. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o novo nascimento. Para que assim a gente possa ser batizado nas águas. Vamos para o próximo tópico. O que não é e o que é necessário para ser batizado nas águas? A palavra de Deus não ensina, embora respeitamos os que creem assim, que um salvo só pode ser batizado nas águas se já for adulto ou velho, ou se tiver feito algum curso, ou quando tem um bom tempo congregando numa igreja local. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 8, versículo 34 e 38. Na realidade, a gente já leu esses dois versículos, que é a passagem do eunuco, de Filipe e o eunuco. Então, você não precisa abrir, a gente já leu, a gente já pôde acompanhar, e a gente viu que Filipe batizou, o eunuco foi batizado mediante a fé dele. Ele creu e naquela mesma hora ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e também foi batizado nas águas. Então, esse texto é bem claro, ele mostra que não precisa fazer um curso ou que não precisa ser adulto ou velho. Aí aqui tem uma breve explicação que diz assim: estas passagens nos mostram que era costume dos primeiros cristãos batizar nas águas as pessoas logo após elas nascerem de novo. A gente viu que o eunuco, ele nasceu de novo e logo após ele foi batizado. Ele mesmo disse: olha, o que me impede de ser batizado? Ali é a água. Aí Filipe: nada lhe impede. Se você crê, ele disse: não, eu creio. Então ele foi batizado em Jesus Cristo e nas águas. Vemos com isso que não é preciso demorar muito tempo para ser batizado nas águas. Próximo tópico. Porém, entendemos pelo contexto bíblico que para alguém ser batizado nas águas, precisa já ter nascido de novo e compreender o propósito deste batismo. Ou seja, para que alguém seja batizado nas águas, foi como eu falei anteriormente, essa pessoa já precisa ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e compreender o que é o batismo nas águas, que é deixar, quando a gente desce, a gente desce as águas, a velha criatura, ela está sendo sepultada, e quando a gente sobe as águas, né, a nova criatura, ela ressurge, né? O espírito imperfeito deixa de existir e nós passamos a ter um espírito perfeito. A gente não vai ler também, que é o mesmo versículo. Vamos para o próximo tópico, que diz assim: dentro disso, vemos que bebês não podem ser batizados nas águas, embora respeitamos os que creem assim. Afinal, só deve ser batizado nas águas quem nasceu de novo e compreendeu o propósito deste batismo. O próximo tópico diz assim: o batismo nas águas é feito em nome de quem? Alguns irmãos creem, e nós os respeitamos, que o batismo nas águas deve ser feito unicamente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, baseado em Mateus 28, 19. Outros creem, e nós também os respeitamos, que se deve batizar nas águas unicamente em nome do Senhor Jesus, baseado em Atos 10, 47 e 48, os versículos. Não nos desfazendo das Escrituras, nós cremos e batizamos assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cumprindo assim a ordenança do Senhor, por você ter nascido de novo, por causa de Jesus. Amém. A gente batiza, nossa igreja batiza dessa forma. Depois você pode dar uma olhadinha em Mateus 28, 19, em Atos capítulo 10, versículo 47 e 48.
a gente vai para o próximo tópico, que nós já vamos entrar no batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Eu amo essa parte, né, que é o batismo com o Espírito Santo. Quando a gente é batizado no Espírito Santo, a gente tem um maior nível de intimidade com o Pai, um maior nível de intimidade com Jesus. Nós podemos falar da forma perfeita, a gente vai ver agora nesses próximos tópicos. O batismo com o Espírito Santo, o que é? É ser totalmente coberto do poder, entre parênteses, capacidade do Espírito Santo, para ser uma testemunha de Jesus, ou seja, para andar como ele andou. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 4, 5 e o 8, que diz assim: Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Isso é Jesus falando para os discípulos. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. No versículo 8 ele diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A gente vê aqui, olha, que quando nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, nós recebemos a capacidade, o poder de testemunhar de Jesus. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser referenciais, para resplandecer a glória de Deus, para testemunhar de Jesus através das nossas ações, atitudes e comportamento. E esse testemunho ele vai vir de uma forma maior quando a gente é batizado no Espírito Santo, porque a gente recebe uma capacidade vinda dele. Amém? Então aqui a gente pode ver o que é ser totalmente coberto do poder, da capacidade do Espírito Santo, para ser uma testemunha de Jesus, ou seja, para andar como ele. Aí ele continua dizendo: andar como ele na fé, na esperança, no amor e manifestando os dons do Espírito de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículo 12 e 14. E depois a gente vai pular para o 20 e 24, que diz assim: no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Vamos pular para o versículo 20, que diz assim: de manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus: mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Aqui a gente pode ver Jesus andando na fé. Ele estava com fome e foi tirar o fruto daquela árvore, e quando chega lá não tem nenhum fruto, só tem folhas. Então imediatamente ele amaldiçoa aquela árvore e diz: olha, que ninguém coma mais fruto de ti. Então no outro dia, quando os discípulos passam por aquela árvore, eles veem que não tem mais frutos. Eles dizem: mestre, chama a atenção de Jesus: mestre, olha, aquela árvore que o Senhor amaldiçoou, a figueira, ela secou desde a raiz.
Então Jesus diz assim, olha, tenham fé em Deus. Algumas traduções dizem, tenham fé do tipo de Deus. Então, se a gente tiver fé do tipo de Deus, ele diz, você pode dizer a esse monte e dizer a ele, olha, ergue-te e lança-te ao mar e será feito, se não duvidar em nosso coração. Então, a gente pode ver aqui em Marcos, Jesus andando em fé. Também vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 16, versículo 5, que diz assim. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais? E no versículo 10 ele diz, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. A gente pode ver aqui, Jesus ele estava andando em esperança daquilo que estava para acontecer na sua vida. Agora a gente vai ver também Jesus andando em amor. Então vamos abrir a nossa Bíblia em João. A gente já está no livro de João, capítulo 13, versículo 34 e 35, que diz assim. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Ou seja, quando a gente andando em amor, revelando o amor que já está dentro do nosso coração, as pessoas vão saber que nós somos discípulos, ou seja, vamos estar testemunhando de Jesus e manifestando os dons do Espírito de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 17. Mateus 8, 14 ao 17. Que diz assim. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. No versículo 17 diz, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. A gente pode ver também nesse texto Jesus manifestando os dons do Espírito de Deus. Então, o que é o batismo? É ser totalmente coberto de uma capacidade que vem do Espírito Santo, para que a gente possa testemunhar de Jesus. Essa capacidade não vem de nós mesmos, mas vai vir dele. E a gente vai testemunhar de Jesus andando em fé, na esperança, no amor e manifestando os dons do Espírito de Deus. Amém? No próximo tópico diz, o que não é? O que não é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo não é o novo nascimento, como muitos irmãos pensam e nós respeitamos. Veremos agora 3 argumentos que provam que o batismo em Jesus Cristo e o batismo com o Espírito Santo são 2 batismos diferentes. O primeiro argumento. No batismo em Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo vem morar no espírito do homem. No batismo em Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo vem morar no espírito do homem. Vamos ver lá em João capítulo 20, versículo 19. João capítulo 20, versículo 19 ao 22, que diz assim. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo.
Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Vamos ler a observação que diz assim: no batismo em Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo vem morar no espírito do homem, enquanto que no batismo com o Espírito Santo, o salvo é revestido com o poder, capacidade do Espírito de Deus. Vamos abrir lá agora em Lucas capítulo 24, versículo 49, que diz assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Nesse próximo tópico, no tópico 2, diz assim: os primeiros discípulos do Senhor, com exceção de Tomé, foram batizados em Jesus Cristo, que aconteceu no período de 7 dias da festa da Páscoa ou dos pães asmos, e foram batizados com o Espírito Santo no dia da festa de Pentecostes ou das semanas, que corria 50 dias depois da festa das primícias. Esta festa judaica ocorre logo depois da semana da Páscoa. Aí aqui tem alguns textos, a gente já leu João, né, capítulo 20, do versículo 19 ao versículo 22. Aí vamos ler aqui. De acordo com esta passagem de Mateus, o Senhor Jesus ceou com os discípulos no primeiro dia da Páscoa e após isso morreu e ressuscitou no terceiro dia da Páscoa. Nesta passagem de Atos, a festa das semanas é chamada de Pentecostes, porque esta palavra é de origem grega, significa 50, sendo uma referência aos 50 dias depois da festa das primícias. Observação: Tomé foi batizado, nasceu de novo 8 dias depois dos outros apóstolos. Vamos ver lá em João capítulo 20. Vamos voltar para João capítulo 20. Aí vai ser do 19 ao 29. Que diz assim: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, a gente já leu isso, mas eu vou ler de novo para que haja um maior entendimento. Por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e ao lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Ou seja, eles receberam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, no versículo 24, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: por que me viu, você creu? Felizes são os que não viram, mas creram. Então a gente pode ver que Tomé, ele aceitou Jesus 8 dias depois dos discípulos. Vamos para o próximo tópico, que diz assim: Filipe pregou em Samaria, e muitos foram salvos, batizados em Jesus Cristo. E depois disso, os apóstolos Pedro e João ministraram o batismo com o Espírito Santo a eles. Em Atos capítulo 8, do 5 ao 13, vamos abrir a nossa Bíblia em Atos 8, do 5 ao 13.
Diz assim: Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Aí vamos para o versículo 14 ao 17, que diz assim: Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui a gente pode ver que Filipe, ele foi para Samaria, anunciou Jesus, eles aceitaram Jesus, mas ainda não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. Então foi enviado Pedro e João a Samaria para assim eles receberem o batismo com o Espírito Santo. Aí tem uma observação que diz assim: o batismo em Jesus Cristo e com o Espírito Santo são diferentes, mas podem se manifestar ao mesmo tempo. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 10. Atos, capítulo 10, do 1 ao versículo 6, que diz assim: Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Aí vamos pular para o versículo 25. Do mesmo texto, versículo 25. Eu aconselho depois vocês lerem o capítulo todo de 10. O capítulo 10 todo, porque vai ser mais fácil de vocês compreenderem. O Espírito Santo vai trazer uma maior revelação. Então vamos pular aqui para o versículo 25. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, o adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunido muitas pessoas. E lhe disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram buscar-me? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa, orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus.
ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judeia, começando na Galileia, desde o batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designaram de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. A gente vê aqui belíssimo Pedro pregando, para aquelas pessoas que estavam com Cornélio, na casa de Cornélio, e ele traz lindamente tudo que Jesus fez, tudo que Jesus manifestou enquanto esteve aqui nesse mundo. Então, no versículo 44, Pedro ainda continuava a pregar. Aí diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam essa mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Aqui a gente vê o desejo daquelas pessoas que estavam lá, foi tão grande, eles desejaram tanto saber mais de Deus, mais de Jesus Cristo, que no mesmo momento que eles foram crendo, eles foram batizados com o Espírito Santo, ao ponto de falar em línguas, porque a prova do batismo com o Espírito Santo, a gente vai ver mais na frente, é falar em línguas. É tanto que os judeus e até Pedro mesmo ficou admirados em ver aqueles homens, os gentios, sendo batizados, falando em outras línguas. Então vamos continuar aqui no próximo tópico, que diz assim: qual é o poder, capacidade recebido no batismo com o Espírito Santo? Qual é a capacidade recebida no batismo com o Espírito Santo? A capacidade de falar com Deus, entre parênteses, orar, no nível perfeito através das línguas celestiais. Línguas estas que nos leva a sermos edificados, a crescermos fortalecidos na fé, esperança, amor e manifestação dos dons do Espírito Santo, para assim andarmos como Jesus andou, de forma progressiva. Então vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios 14. Versículo 2, que diz assim: pois quem fala em uma língua não fala a homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Aqui é bem claro, que quando nós estamos falando em línguas, orando em línguas, ninguém entende. A gente só está falando a Deus. Por quê? Porque a gente está falando de forma perfeita, as línguas celestiais. Aí no versículo 14 diz assim: pois se oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? Porque as línguas não vêm da nossa mente, as línguas vêm do nosso espírito. Então ele diz: pois se oro em línguas, em uma língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Aqui em Atos capítulo 2, versículo 4, diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava.
Então a gente pode ver aqui, olha, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e eles mesmos começaram a falar em outras línguas. Vamos logo para Judas, versículo 20. Judas, versículo 20. Eu quero abrir esse texto com vocês. Judas fica depois de 3 João, um livro antes de Apocalipse. Judas só tem um capítulo. Judas, versículo 20, que diz assim: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Ou seja, a nossa fé é edificada, a nossa fé cresce através da oração em línguas, através da oração no Espírito. E vamos lá em 2 Coríntios, para encerrarmos, versículo 18, que diz assim: e todos nós, que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, a capacidade de falar com Deus, orar no Espírito, no nível perfeito, através das línguas celestiais. Língua estas que nos leva a sermos edificados, a crescermos fortalecidos na fé, na esperança e no amor. E também na manifestação dos dons do Espírito Santo. Para assim andarmos como Jesus andou. E a gente só vai andar como Jesus andou, não é de uma hora para outra. Muitas vezes a gente diz, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou chegar lá. Mas a gente tem que entender, quanto mais a gente buscar a palavra, quanto mais a gente buscar ter uma comunhão íntima com o Senhor, através da oração com entendimento, através da oração em línguas, mais vamos sendo transformados, como aqui diz em 2 Coríntios, que nós somos transformados pela palavra, pelo poder dessa palavra. Então, é de forma progressiva que nós vamos andar como Jesus andou. Então, vamos encerrar essa nossa segunda aula, né, para a glória de Deus. Espero que você tenha sido poderosamente abençoado pela palavra que cura. Também quero trazer uma palavra de motivação. Persevera buscando ao Senhor, persevera no curso bíblico, palavra que cura. Eu tenho certeza que você não será mais o mesmo. Eu mesmo já fiz o curso por 2 vezes e minha vida não foi mais a mesma. Então, Deus vai honrar essa tua dedicação, Deus vai honrar essa tua vontade de querer aprender mais dele, de querer aprender com o Espírito Santo. E sabe, você tem um ajudador, mesmo que a gente não esteja dando as aulas presencialmente, mas você tem um ajudador, você tem um professor por excelência, o Espírito Santo, que não precisa marcar hora, não precisa agendar, ele pode te ajudar em todas as áreas, em todas essas matérias. Se você ficou com alguma dúvida, você pode também entrar em contato conosco, que nós iremos estar esclarecendo também. Então, persevera e nós ficamos por aqui até a próxima aula, que vai ser a nossa última aula, que nós estaremos encerrando a matéria Os Batismos. Então, que Deus abençoe você.